Olá, eu sou a Lu, bem-vindo ao canal, que bom ter você aqui comigo. Vim bater um papo com vocês, eu acabei de vir do altar, eu tava pregando a palavra de Deus pela misericórdia e tô até um pouco suado, a minha blusa dá até pra ver, mas aí eu resolvi gravar o vídeo independente de qualquer coisa, bater um papo aqui com vocês, enfim. Você já se perguntou assim sobre o seu propósito de vida? Você já quis saber o que Deus quer de mim? Será que estou no caminho certo? Eu sei que essa dúvida ela bate forte no nosso coração e eu confesso que muitas vezes eu me perguntei no início da caminhada e às vezes eu me pego também me perguntando o que Deus ele quer de mim nesse momento da vida. Embora eu já entenda o meu caminhar, né? É claro que não na plenitude, no completo, mas já tenho visto que Deus ele quer o apontamento de Deus, mas eu já me perguntei, e às vezes eu me pergunto, Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer nesse momento da minha vida? A gente quer acertar, quer fazer a coisa certa, mas às vezes parece que Deus está em silêncio, né? Mas às vezes Deus ele já está falando com a gente, já está nos dando os direcionamentos e nós é que não estamos entendendo o falar do nosso Deus. A primeira coisa que eu quero te lembrar é que propósito não é sobre o que eu faço, é sobre quem eu sou em Deus. Às vezes a gente espera um grande sinal do céu, um anjo dizendo vai à direita, mas Deus já nos deu a pista na Bíblia. Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, o Senhor ele vai nos dizer assim: Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejas. Isso significa que Deus já tem um propósito para a sua vida e Ele quer que você descubra isso aos poucos, no decorrer da caminhada. Isso vai desenrolando, vai desabrochando na nossa vida. Passo a passo e você sendo fiel no que já está diante de você. O importante é você caminhar, é você ir trabalhando, desenvolvendo. Vai ser fluido, Deus ele vai te dar o direcionamento e você vai sentir que é por esse caminho que o Senhor ele está te guiando e o propósito de Deus vai começar a se manifestar na sua vida e ficar bem claro. Vou te dar um exemplo. Davi não acordou um dia... eu quero ser rei sobre Israel, hoje eu vou ser rei sobre Israel e se tornou rei. De jeito nenhum. Ele começou como um simples pastor de ovelhas, lá no campo, no secreto, mas Deus o via ao ponto do Senhor falar para Samuel, achei Davi. Olha que coisa linda, era como se Deus estivesse procurando alguém e de repente ele olha e diz, achei. Achei Davi, um homem segundo o meu coração. E foi ali no comum, no cuidado, no trato com as ovelhas, no dia a dia, que Deus foi moldando o caráter de Davi a um pastor de ovelhas e fazendo uma analogia, o pastor de uma nação. Então Deus foi tratando dele ali. Não despreze as coisas pequenas que são colocadas diante de você. Não despreze aquilo que aos seus olhos é pequeno e até mesmo desonroso. É ali que Deus está tratando o seu caráter para que você possa avançar e Deus possa confiar algo maior na sua vida também. E a gente precisa entender que Deus ele não revela para nós tudo de uma vez. Você vai ser missionário, você vai ser pastor, você vai ser evangelista e já joga em nós. Não, ele vai aos poucos. No decorrer da caminhada, ao longo do processo, ele vai nos mostrando, nos revelando, e aí ele vai nos guiando e nós começamos a entender. Por exemplo, comigo, quando eu vim para Jesus, ele foi começando a desdobrar na minha vida aos poucos, como é o padrão no processo. Eu comecei a me interessar pela palavra, então eu comecei a ler a Bíblia, e eu lia constantemente a palavra de Deus, buscava o entendimento, buscava em oração, buscava em jejum, comecei a orar, pedindo a Deus o discernimento, o Espírito Santo para me dar entendimento na palavra. Então eu tirava as primeiras horas do meu dia para poder ler a Bíblia. Ainda hoje eu tenho esse hábito, é claro que agora com a rotina da igreja, acompanhando meu esposo, fica um pouco mais difícil, mas eu ainda assim tiro um tempo de leitura da palavra.
E então eu passei a ler a Bíblia. Então eu acordava bem cedo, às vezes acordava às 5h30 da manhã e ficava de 5h30 da manhã até meio-dia só lendo a Bíblia e orando, buscando ao Senhor mesmo o entendimento daquilo que Ele queria, porque fervia no meu coração a palavra. E aí os convites começaram eu fazia parte da mocidade, então eu comecei a abrir culto na juventude da igreja, depois eu comecei a pregar. E aí começou a surgir algumas oportunidades e eu fiquei com mais fome ainda da palavra de Deus, fiquei com mais fome ainda da Bíblia para poder buscar o entendimento. E aí também adquiri livros que fossem ajudar no processo. Então eu sou uma leitora assídua, amo livros e os meus livros são o meu xodó. Então comecei a buscar muito a palavra de Deus e os convites começaram a aparecer. Eu lembro que na primeira vez que eu preguei, foi assim, eu estava num culto de segunda-feira, eu ia para a faculdade nessa época, então eu fui com a minha mochila toda preparada para ir para a faculdade e todos os dias de manhã eu estava no período, na faculdade eu estava estudando mais à tarde, mas eu saía de manhã, passava na igreja e ia para a faculdade. E aí eu coloquei minha mochilinha, fui pra igreja despretensiosamente uma segunda-feira. Só que eu já estava lendo a Bíblia já fazia um tempo. E aí o que acontece? Eu olhei o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 5. E eu disse, o dia que eu tiver a oportunidade de pregar pela primeira vez, eu vou pregar essa palavra aqui. E eu pensei isso no meu espírito, sem nenhuma pretensão. Não marquei data, não marquei dia, nem ocasião. Fui pra igreja, né? E passado um tempo, né? Passado um bom tempo, eu fui para a igreja, como de costume, fui e era uma segunda-feira. Era um culto cheio, porque o pregador era um homem muito usado por Deus na palavra, nos dons, e era um culto que enchia. E eu fui, só que nesse dia ele faltou. Ele não foi ao culto, e ele tava lá, tudo bem, o irmão que tava abrindo o culto, tava lá dando a vida, dando sangue, abrindo o culto. Aí ele foi dando, porque na nossa igreja 10h30 é o horário limite para passar pro pregador. Aí ele foi vendo que a hora foi passando, foi dando 10h40, 10h45, e aí ele decidiu passar a oportunidade para alguém pregar. Ele simplesmente olhou para trás e disse, aquela jovem lá atrás, aquela jovem da mocidade. Aí ele, sim, você, vem aqui, vem pregar. Aí a irmã que tava do meu lado, vai minha filha, vai, Deus já te preparou, Deus já te capacitou. E eu pensando, Jesus, eu nunca preguei. Só que nesse meio tempo, eu peguei minha mochila e fui andando e o Espírito Santo trouxe à minha mente o que eu tinha falado lá atrás, que eu pregaria aquela passagem em algum momento quando eu tivesse oportunidade para pregar em primeira mão. E aí foi o que eu fiz, tremendo, ajoelhei ali no altar, pedir a Deus, pedir o Espírito Santo a ajuda, o discernimento para pregar a palavra, abri em João no capítulo 5 e preguei a palavra de Deus. E foi uma experiência única e desde aquele dia eu sempre falo, eu lembro até hoje que foi em maio de 2012, se não me falha a memória é isso, maio de 2012. E eu lembro até hoje que eu sempre falo, depois que eu preguei a palavra pela primeira vez, eu nunca mais dormi até tarde. E aí, desde então, os convites foram aparecendo e eu, pela misericórdia, fui desenvolvendo ali o que Deus ele tinha e, na verdade, parte do que Deus ele tinha para fazer na minha vida. E eu permaneci buscando mais o entendimento da palavra, orando e até hoje, como eu falei no início do vídeo, eu estava no altar, estava pregando e foi uma bênção. Hoje Deus derramou a sua misericórdia sobre a minha vida e houve um mover muito maravilhoso aqui. Então deixa Deus te usar. Não retenha o que Deus ele tem na sua vida e deixa que o Espírito Santo ele vai te direcionando no propósito, na chamada, naquilo que ele tem para você. Nessa caminhada, né, do Evangelho, eu fui direcionada a trabalhar como voluntária capelã num hospital. Eu trabalhei voluntariamente, trabalho é o modo da gente dizer, mas eu atuei voluntariamente durante 5 anos num hospital próximo à minha casa
e 2 anos numa maternidade como capelã. Depois, se vocês quiserem, eu posso contar da minha experiência. Comente aqui embaixo se você quiser que eu conte sobre a minha experiência como capelã hospitalar. Então, Deus ele foi agindo e eu fui sendo direcionada a cuidar de pessoas. Eu entendi que o propósito da minha vida é cuidar, é ensinar. Eu sou professora de formação, eu sou formada em geografia, mas só que Deus ele me deixou atuar pouco na minha área, no secular. Eu atuo hoje como professora dentro do curso de formação de obreiro da nossa igreja, curso de teologia básico. Então Deus ele foi moldando o meu caminhar e eu fui entendendo ao longo da caminhada. Não é de um dia para a noite, não. Você vai caminhando com Deus e ele vai descortinando o propósito da sua vida, a tua chamada. Então não fique com dúvidas, somente viva a chamada de Deus, viva o que ele tem para fazer. E aí Deus ele foi fazendo a obra dele e tem feito até hoje, ainda tem promessas para viver. Tenho ainda muita coisa para ver o Senhor fazendo, mas é tão bom quando a gente dá lugar a Deus para ele fazer a vontade dele. E o propósito dele é que nós sejamos usados. Então, eu não sei onde você vai ser usada, mas uma coisa eu sei, Deus ele quer usar a sua vida, ele quer usar a sua voz, ele quer usar o teu jeito. Talvez você já esteja trabalhando, sendo ativa na obra de Deus e você ainda não sabe o seu propósito. Mas o que eu posso te dizer é para você buscar a Deus antes de buscar respostas. Muitas vezes a gente quer saber o que fazer antes de simplesmente estar com Deus. Mas quando a gente busca Ele primeiro, as respostas vêm naturalmente, vai fluindo, vai acontecendo na caminhada, na busca, no relacionamento com Deus, na vivência com Deus. Outra coisa também, seja fiel ao que Deus colocou na sua vida. Talvez você está olhando e está dizendo, mas isso daqui é tão sem valor, é tão sem visibilidade, é tão ruim. E você vai fazendo de qualquer maneira. Não, se Deus colocou na tua mão é porque Ele sabe que você pode fazer com maestria. Quando Davi está no campo cuidando das ovelhas, Deus está vendo ele e Ele fala, achei Davi. Deus ele está olhando você no que você faz no pouco. Ele vai dizer, ser fiel no pouco e no muito eu vou te colocar. Sabe qual é o problema da nossa geração, do nosso tempo? É que a gente quer o muito, a gente tá vendo muito nas redes sociais, a gente tá vendo muito em todo lugar e a gente quer começar com o muito, mas ninguém começa com o muito, a gente começa com o pouco. E posso te falar uma coisa, sem medo, muitas das vezes a gente vai ficar com um pouco mesmo. Tem gente que tá aí falando um evangelho que a gente vai ganhar, acumular, mas tem vezes que a gente vai ficar no pouco mesmo. Tem vezes que a gente vai ficar na porta. Nosso chamado é pra ficar na porta, a gente vai ficar na porta, mas recepcionando melhor do que ninguém. Às vezes você vai ser chamado pra limpar o banheiro e é limpar o banheiro que você vai limpar, mas você vai limpar como ninguém, de modo que todo mundo vai elogiar. Às vezes seu chamado é pra cantina, mas você vai vender, vai fazer o lanche, vai atender como ninguém e todo mundo vai gostar. E se te tirar da cantina pro altar, às vezes não vai rolar, não vai dar certo. Se tirar você da portaria pro altar, às vezes não vai dar certo. Se tirar você do banheiro para você ir fazer missão, às vezes não vai dar certo, porque o que Deus te chamou para fazer é único e aonde você estiver vai ser único, porque Deus te chamou para isso. Então não fique vislumbrando a chamada do outro, porque você não sabe o preço que a pessoa paga. Você não sabe o que ela carrega nas costas, as marcas. Então fica onde Deus está te colocando, seja fiel no pouco que Ele está te colocando, porque só Ele sabe o crescimento da semeadura, só Deus sabe o que vai dar fruto e o que não vai dar. Então seja fiel no pouco que está na tua mão. Se você tem sido exemplo, testemunho de Deus na escola, no trabalho, na igreja, sirva bem aonde você estiver, seja um excelente servo de Deus no dia a dia. O propósito começa a partir da obediência. Não é o lugar que faz o propósito fluir, é a obediência.
é a vida consagrada a Deus, é a intimidade, é o secreto com Deus. É isso que faz a diferença na nossa vida. Não tenha medo de dar pequenos passos. Às vezes Deus nos chama para algo que parece pequeno, mas Ele usa isso para algo muito maior no futuro. Confia no processo. Ai, irmã, mas você acabou de dizer que a gente vai ficar em coisas pequenas, em coisas que talvez não seja evidenciado. Mas, irmãos, isso não invalida, é grande diante de Deus. Não pense você que uma mãe que cuida de um filho, disciplina, orienta, zela pela palavra para inculcar na mente, no coração dessa criança, e o único servir dela é esse, a casa, o lar, o esposo. Não, ela não trabalha fora, mas ela tá ali na lida diária cuidando daquela criança para que ele seja um servo, uma serva de Deus. Tu acha que isso é pequeno diante de Deus? Não, isso é uma grande obra, porque aquela vida, aquela criança pode ganhar milhares e milhares de vida, e aquela mãe, ela vai estar diante de Deus como quem fez uma grande obra. Então, aos nossos olhos, ele é muito falho. Quando Abraão disse para Ló, você escolhe a terra que você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda, mas se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Escolhe. Jó olhou a terra, e quando ele olha, ele vê as campinas de Sodoma e Gomorra, que aos olhos era atraente, aos olhos era uma delícia, e ele, vou para lá, e foi. E Abraão ficou o quê? Com a terra seca, com o deserto, e Abraão foi para o deserto. Mas qual foi o final de Ló? Nós vemos que os anjos tiveram que ir lá buscar ele por amor à oração de Abraão, que Deus fez com que Ló fosse lá resgatado. Então, aquilo que é aprazível aos nossos olhos, nem sempre é o propósito de Deus para a nossa vida, nem sempre é a vontade de Deus para a nossa vida. Então, ainda que aos teus olhos é pequeno, Deus ele vai usar isso para fazer uma grande obra na tua vida. Talvez o teu nome não vai para o cartaz, teu nome não vai para o banner, não vai ser anunciado, talvez você não vai estar sendo agradecido, elogiado, mas no céu o teu nome é uma referência. Deus confia em você para entregar uma alma, para você cuidar em oração, para você discipular, para você orientar, para você aconselhar. O céu confia em você. Tem muita gente que é grande e que o céu já nem faz menção deles, mas é grande aqui na terra, mas lá no céu o céu nem faz menção. E tem muita gente que é pequenininho aqui na terra, que é desprezado, é pisado, mas o céu todos os dias fala dele, todos os dias fala dela. Então, confia no que Deus está fazendo na sua vida. O propósito dele vai ser revelado na sua caminhada. Faça a obra do Senhor e a vontade dele. Então, ao invés de ficar esperando um grande sinal do céu, começa hoje. Pergunte para Deus, Senhor, o que eu posso fazer agora com o que eu tenho? E depois confia, porque ele vai te guiar. E lembre-se o que Deus falou para Jeremias no capítulo 29, no versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejas. Deus, ele está preparando aquilo que o teu coração até mesmo almeja, mas vai ser segundo a vontade e o querer dele. Ele sabe o pensamento que tem a seu respeito. Ele sabe o ministério, ele sabe o cargo, ele sabe a função, ele sabe onde vai te levar, onde vai te deixar. Deus está no controle de tudo da sua vida. Viva o propósito dele vivendo. Viva o propósito dele caminhando. Viva o propósito dele adorando e servindo. Se esse vídeo falou com você, deixa um comentário aqui embaixo me contando se você já se perguntou qual é o propósito da sua vida. E até mesmo o que Deus ele já te mostrou até aqui acerca do teu propósito, da tua chamada. Eu vou amar saber e interagir com vocês. Foi muito bom bater esse papo aqui contigo. Que Deus abençoe a sua vida. Se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Curta para que mais pessoas sejam alcançadas por este vídeo. Talvez alguém que esteja precisando entender o propósito ou até mesmo o processo para descobrir o propósito. Compartilha com quem você ama e que você sabe que precisa deste conteúdo. Faça o nosso devocional que está sendo uma bênção. Nós estamos há mais de 50 dias neste propósito e está sendo grandioso. E eu vou orar por você para que Deus abençoe a sua vida e para que você viva o seu propósito sem medo. Fica com Deus. Tchau, tchau.